Opa, e aí, beleza? Hoje, né, nessa aula, basicamente eu vou mostrar para vocês o meu PDF de catálogo de tipos de criação de isotipos. Essa aula, esse catálogo eu já fiz essa aula, então eu já fiz uma aula onde eu demonstro esse catálogo, ela está no evento, né, do workshop onde eu criei a minha marca pessoal, né? Se você fez o workshop, você já deve ter visto esse material, é o mesmo PDF, não mudou nada. Talvez tenha, de lá para cá eu devo ter adicionado um ou outro item, mas pouca coisa. Então, de modo geral, é o mesmo PDF, eu vou deixar ele aqui para download, então é o meu catálogo. Eu vou gravar novamente essa aula, obviamente, porque ela faz todo sentido pro curso. E na aula que vem eu vou mostrar o meu catálogo, esse eu não mostrei ainda. Essa é a aula com o meu catálogo de diagramação de logotipos, onde eu mostro milhões não, mas são bastante formas de diagramação de logotipos que eu fui acumulando ao longo do tempo e eu fui dando nomes, nomenclaturas que são minhas, então você não acha nem esse catálogo, nem aquele catálogo, e nem outro tipo de site no mundo, nem outro curso de design de marcas do mundo tem esses catálogos de formas de diagramação catalogadas, tipos de isotipos catalogados, tipos de desenhos de símbolos catalogados para você escolher qual forma que você vai utilizar para o seu próximo logotipo. Beleza? Ah, moleque. Então, vou compartilhar minha tela aqui, ó. Ah, Thiago, mas eu já assisti aquela aula do workshop lá. Pô, assiste de novo, né? Sei lá, às vezes rever, né? Pelo menos, tá? Então, beleza. Então, a criação de isotipos. Essa aula, então, é focada nos isotipos. Tô meio escuro hoje aqui, né? Ah, tá bom. Criação de isotipos. Mas, Thiago, o que é um isotipo? Isotipo é o símbolo, né? Então, isotipo é o símbolo. A gente, no fim das contas, a gente não vai ficar falando pro cliente sobre isotipos, sobre imagotipo, esse tipo de coisa. Isotipo, então, é o símbolo da marca, especialmente quando a marca funciona só como símbolo. E o imagotipo é quando o símbolo está combinado com a tipografia. Por exemplo, se você pegar a Mastercard, na evolução da marca do Mastercard, eles tinham esse mesmo símbolo com a tipografia. E eventualmente eles arrancaram a tipografia, agora é só com o símbolo. E você já sabe, olha para esses sóis combinados, aí você já sabe que é a Mastercard, né? Então, aí é só o isotipo. A gente não fala isso pro cliente, né? A gente não. Isso é uma nomenclatura que nós designers usamos e olha que nem usamos direito. Que a gente fala tudo que é logo, né? Ah, é o logo disso, o logo daquilo. Então, no fim das contas, a gente acaba chamando tudo de logo, tá? Eu, pelo menos, não me apego nem um pouco a esse tipo de nomenclatura. Mas tá aí, existe. Ela existe e a gente vai falar sobre técnicas de criação de isotipos hoje, tá bom? Então, a primeira técnica que eu tenho aqui, a número 1, é a de mosaico. Então tá aqui, é de mosaico. Por que serve esse meu catálogo, né? Antes de mais nada. Esse meu catálogo ele é bom para quando você for criar uma marca, especialmente quando você tá com dificuldade, poxa, o que será que eu vou fazer? Quando você fez muitas pesquisas, você tá numa linha criativa difícil, você vem para esse catálogo e fala, vou dar uma olhada nos desenhos do Thiago lá e vou ver se eu tenho alguma ideia. Aí você vai olhando aqui e fala, dá para eu desenhar, por exemplo? Eu tinha pensado em fazer um logotipo de um urso, por exemplo. Um panda, lembra do panda, né? A gente fez um panda no desenho em algum lugar aí desse curso aí maravilhoso. Então, digamos que a gente vai fazer um logotipo então, com o símbolo do panda. Aí você fala, como que eu vou desenhar o panda? Aí você vem aqui e dá uma olhada, poxa, podia fazer um panda aqui ó, só com linhas sem se cruzarem. Olha só, linhas que não se cruzam, ó. Olha só que posso fazer um panda com esse tipo de design. A chance de você chegar num logotipo que seja muito diferente é grande. Vou fazer com linhas cruzadas, então, linhas que se cruzam, ó. Aí você tem um outro tipo de logotipo, tá? Então, são técnicas de desenho do símbolo. É legal você ter essa referência para que você, quando você vai fazer o seu design, você consiga dar uma consultada aqui e falar, acho que eu vou fazer assim. Beleza? Então, a gente tem um mosaico, bem legal, mosaico colorido, funciona muito bem para marcas, tipo, sei lá, ligadas à natureza, ligadas à espiritualidade, tá? Então, marcas de igreja disso, igreja daquilo, marcas funcionam muito bem. Um mosaico, marcas que tem a ver com olho, tipo, sei lá, marcas de fotógrafo, marcas de artistas, então o mosaico ele é interessante para algumas coisas, especialmente se você for utilizar cores. Linhas sem cruzar, olha só. Linhas sem cruzar, eu tendo a achar esse estilo de logotipo, esse estilo de logotipo, ele me soa muito elegante, não sei pra você, mas me soa elegante essas linhas finas. Me soa sofisticado. Então, talvez para um logotipo aqui do próprio que a gente vai fazer do Nostradamus, pode ser um logotipo que encaixe bem. Soa muito sofisticado.
Pode ser para um advogado, para um restaurante sofisticado, para uma nutricionista, tá? Cuidado com esse tipo de logotipo, com as linhas muito finas, para marcas que trabalham com muitos impressos, tá? Cuidado, porque às vezes no impresso o logotipo ele tem que ficar grande, senão ele não vai nem conseguir dar leitura, tá? Então cuidado um pouco com esse tipo de logotipo para alguns tipos de impressos, tá? Cuidado para mesclar o símbolo com a linha fina e a tipografia com ela mais densa, mais bold, mais extra bold. Não quer dizer que não pode ou que é um erro fazer isso. Não, nada a ver, pode. Mas cuidado, porque quanto mais a tipografia tiver uma linha mais grossa, ela tiver mais peso, menor vai parecer ser o símbolo, a linha do símbolo, saca? Então, tipo, é igual quando você tira uma foto de uma pessoa muito magra e uma pessoa bem cheia, bem grande, né? Uma pessoa mais gorda. Obviamente que a pessoa mais magra e elas parecem, a pessoa mais gorda, ela parece estar muito mais gorda, e a pessoa mais magra, ela parece estar muito mais magra. Ela parece muito menor, parece mirradinha. Por quê? Porque quando você tem uma comparação, aí você percebe, nossa, aquela pessoa é realmente muito baixinha, porque ela tá perto de um cara muito alto. E aqui você pode perceber, daí, nossa, que linha fina, que logotipo, aí fica estranho, sou estranho, tá? Nem sempre, mas na maioria das vezes sou estranho. 3, linhas cruzadas, a gente já falou, iniciais. Logotipos com iniciais a gente utiliza muito, quando é o nome da pessoa. Thiago Rodrigues Designer, poderia ser um logotipo de iniciais. Eu, Thiago, não gosto. Quando que eu sugiro você fazer iniciais? Quando você vai fazer uma marca para um cliente que não tá te pagando tanto, você fechou um orçamento, ou você tá fazendo uma marca para um colega seu, sei lá. Mas geralmente projetos mais baratos. Porque não exige criatividade, ou se o cliente pedir. Tem cliente que gosta e cliente que quer e faz parte. Mas não sugere criatividade. Muito difícil você trazer o conceito para a marca, muito difícil você... É difícil, cara. Por mais... mas eu fiz um desenho, eu combinei aqui as letras, ficou criativo já a forma como eu combinei. Tá ok, ficou, mas... Clichê, velho. Clichê, tá? Funciona, mas é um pouco mais clichê. Se você tem, me desculpe, né? Me desculpe. Mas é geralmente logotipos rápidos, ok. Ou nome de pessoas, às vezes, quando você vai fazer um logotipo para um colega seu advogado, e aí você quer fazer um negócio mais rápido, cara. É o caminho mais curto, né? Porque iniciais é o caminho mais curto. Vamos você fazer pesquisa conceitual, caminhos conceituais da marca, você vai fazer um iniciais. A não ser que você também utilize nas iniciais alguma outra coisa. Tipo aqui, talvez, eu não sei o que é esse VR Forex, mas pode ser que talvez isso aqui seja uma seta também, né? Ó. Aí se você vai também trabalhar com um símbolo mesclado junto com as iniciais, a gente já traz um pouco mais, pelo menos, de criatividade pro seu logotipo, tá? Pro seu isotipo. Logotipo 3D, então, com profundidade. Tava muito em demodê, vamos dizer assim. Tinha saído total de tendência logotipo 3D nos últimos 2, 3 anos. E agora voltou com tudo, né? Desde o ano passado. Voltou muito. Logotipo 3D, logotipo com profundidade. Tá muito em alta, tá muito tendência. Eu tenho um pouco de medo de fazer, às vezes, logotipos 3D. Porque me parece que é uma tendência que vem e volta, né? Por isso que é tendência. Mas, por ser tendência, eu tendo a não fazer logotipos 3D. Mas tá aí. É um recurso. Simetria, ok, recurso da Gestalt, né? Funciona sempre. Os olhos humanos gostam de simetria. Nossos olhos, aqui também, né? É simétrico, né? Então, nossos olhos tendem a gostar da simetria. Então, use sem moderação. Sobreposição. É uma sobreposição de cores, sobreposição de elementos, sobreposição de formas, legal. E esse tipo de sobreposição, quando a cor modifica ou quando há transparência, né? Você trabalha com multiply, com overlay, tá? Só cuidado para você não mandar, por exemplo, um cartão de visitas com, por exemplo, digamos que aqui tem um rosa e aqui é o amarelo, né? E a sobreposição das duas dá laranjado, certo? Mas cuidado para não mandar essas cores com multiply. Com um efeito multiply aplicado, que a hora que for para impressão não vai estar aplicado, e esse negócio aqui no meio vai ficar, eu não sei, se eu não me engano, a cor que está sobre o rosa aqui, vai ficar um corte rosa aqui onde está o laranja, sabe? Ele não vai fazer esse corte laranja, tá? Então, cuidado. O que você tem que fazer é você ver como que fica e você refazer o desenho com o laranja puro aqui, sem ter a sobreposição,
ela fica só na ideia, né? Mas na prática, aqui vai ficar laranja, aqui vai ficar um laranja mais claro, aqui vai ficar amarelo, aqui vai ficar azul, verde. Você coloca a cor sólida para mandar para impressão, tá? 2 sobreposição. Ah, aqui é uma sobreposição com sombra. Olha que interessante. Aqui é uma sobreposição de cores com transparência, né? Opa, com transparência, com algum modo blend. E aqui nós temos um com sombra também. Legal. Eu uso, às vezes eu uso. Já usei algumas vezes. Eu voltei, né? Voltei daqui. Linha. Tava no 8, tá no 9. Linha. Essa tipo de linha aqui, ó, traçada sem tirar do papel, eu acho bem legal. Até o pauzinho aqui, ele tá fora, né? Mas, por exemplo, e o chapéu. Mas o homenzinho aqui, ó, você vê que quando ele faz essas curvas, ó, pra fazer o desenho, ó, é literalmente aquele estilo que você faz o desenho, faz essas curvinhas dele, sem tirar a caneta do papel. É uma técnica de desenho bem interessante. Ilustração mais complexa, com mais detalhes. Funciona para alguns tipos de logotipos, para alguns tipos de marcas de produtos. Acho que funciona bem para alguns tipos de produtos. Fica lindo na embalagem, quando você tem a oportunidade de pôr a marca um pouco maior também na embalagem, fica top. Para alguns tipos de marcas, nem tanto. O que eu gosto de fazer? Quando eu faço uma marca, e eu já fiz, poucas vezes eu fiz, com um logotipo de ilustração complexo, eu faço também uma versão dele, uma versão simplificada. Então uma versão talvez desse desenho com as folhas mais chapadas, sem os detalhes das folhas, sem os detalhes do background. Gosto de fazer uma versão dele mais simples, simplificada, porque essa versão simplificada, às vezes ela vai para alguns materiais onde não dá para colocar o logotipo desse tamanho, especialmente quando o logotipo é pequenininho. Esse logotipo pequenininho virou uma mancha verde. Virou uma mancha verde e amarela. Você não sabe o que está acontecendo se ele ficar menor. Então, cuidado com logotipos complexos, porque quando você diminui ele... Mas se você sabe que a marca não trabalha com impressões pequenas, no site você vai conseguir colocar um tamanho grande, você vai conseguir trabalhar com uma página, com um hot site, com uma landing page de impacto, então não vai utilizar o logotipo pequenininho lá no topo. Então, ok, você vai conseguir aplicar essa marca. No caso contrário, é um pouco difícil às vezes. Uma ilustração simplificada sem contorno. Então aqui a gente tem mais flat, né? Muito mais flat. Então aqui a gente tem cores flats. A gente não tem tanto detalhe no desenho. A gente tem uma ilustração mais flat. Temos a ilustração com contorno, muito, muito em alta. Já faz algum tempo. Funciona muito bem. Aqui a mesma coisa. Recomendo você fazer essa ilustração com contorno e preenchimento. E fazer também uma versão de contorno sem preenchimento, para ver como fica. Faz teste dessa versão, para você também ter as versões da marca um pouco diferentes para o seu cliente, tá? Sobreposição. Aqui são sobreposições de elementos, né? Sobreposição de ícones. Então aqui a gente tem um ícone do menino e o cara enfiou também o ícone ali do controle. Então sobreposições de ícones. Sobreposição não, pattern. Então, pattern a gente tem também um bem parecido com pattern, só que é um pouco diferente mais pra frente, que é o da repetição. A gente já chega lá. Um pattern, então, o do pattern aqui é literalmente um pattern, né? É uma repetição sem muito sentido em alguns momentos, mas ele é um pattern. Combinação, quando você combina nos elementos, eu gosto de chamar de combinatividade, então elementos que talvez não sejam combináveis, você transforma, você combina eles dentro dos símbolos, geralmente formando logotipos que são únicos e exclusivos. É a técnica que eu gosto mais de criação de símbolos, de isotipos, de marcas que existe, é a da combinatividade. É a que eu mais utilizo, onde você combina elementos diferentes para formar um símbolo específico. Aí tem o conceito de cada elemento, tem a ideia de cada elemento, então esse é um caminho criativo que eu gosto bastante. Então, aqui a gente tem uma raposa, né, com uma câmera, né, é uma Foxograph, né, então aqui uma lente de câmera, ó. Tá vendo o desenho da lente aqui, ó? Ele usou para fazer a raposa, os riscos aqui, os traços da lente, combinou 2 elementos diferentes. Bem massa esse logotipo, inclusive. Ornamental, né, um logotipo ornamental, nunca fiz na minha vida um logotipo em ornamento, mas tá aí, ó. Se um dia você precisar fazer uma marca de um buffet de casamento, né? Uma empresa de decoração de casamento, né? Pode ser que funcione bem. Vintage, ok, logotipo vintage, muito bom para alguns nichos, né? Como barbearia, por exemplo, funciona muito bem. Acho que esse caso aí até é um logotipo de barbearia. Marcas que sugerem, né, essa ideia de mais vintage, assim, na pegada da marca, assim, eu acho legal.
E tem técnicas, inclusive, de criação para vintage. Se você procura vintage lá no Dribbble, você vai ver muitos logotipos. Você consegue até ir mapeando algumas técnicas de criação de vintage, tá? Exemplos de cores, de textura, especialmente. Bem legal. Então aqui a gente tem um espaço negativo. Lembrando da figura fundo lá da Gestalt, né? Que quando você tem um desenho de um objeto num espaço negativo. Então aqui a gente tem um elefantinho aqui, ó. No elefantão, a gente tem um elefantinho. Bonitinho, né? Então ele não está usando o espaço negativo para complementar o símbolo. Ele está usando o espaço negativo para ser outro símbolo. Sacou? Então esse é o figura fundo da Gestalt. A gente tem um mascote, desenho de mascote. Colagem. Então a colagem são elementos também sobrepostos. A gente tinha colocado aqui o Hard Gamer aqui embaixo. Ó. Então de elementos sobrepostos. Mas aqui são ícones, sobrepostos, aqui são elementos sobrepostos, formas sobrepostas, imagens sobrepostas uma sobre a outra. Então é a famosa tipo, um tipo de logotipo colagem. Você vê bem pouco, né? A gente vê bem pouco esse estilo de isotipo. Mas tá aí. Hand draw, então totalmente desenho feito à mão. Silhueta. A silhueta, cara. Cuidado em fazer logotipo de silhueta, especialmente silhueta de pessoa. Sugere um pouco, às vezes, aquelas marcas clichês, sabe? Marcas compradas. Muitas marcas compradas são de silhueta. Então, cuidado um pouco. Pode ser bom, funciona, mas se você fizer uma silhueta bem trabalhada, como desse índiozinho aqui, que olha que legal, tem a seta, então ele tá numa posição diferente, ele não tá numa posição clichê. Nossa, aquelas silhuetas de homenzinho de cabeça redondinha e palitinho. Nossa senhora, gente. Nossa, quanta marca utiliza aquele tipo de silhueta. É muito, muito feio, cara. Evite. Cultural. Cultural, então, quando você coloca elementos que são culturais, que são típicos, funciona bem para alguns tipos de marcas. Grunge, gosto, a gente utilizou recursos grunge na minha marca pessoal, lembra-se? A gente fez esse dust aqui, essa sujeira aqui no nosso logotipo, que no caso era simbolizando as estrelas, mas ela não deixa de ser um logotipo aí nessa pegada mais grunge, assim, gosto bastante. Traz uma textura pro logotipo que geralmente não tem. Se você tá num site, num momento... Pensa num cartão de visitas, esse grunge aqui, nesse urso aqui. É muito da hora, dá um negócio a mais, assim, no logotipo, né? Aquarela. Deslocamento. Deslocamento então é quando você faz o traço e o preenchimento você desloca um pouquinho pro lado. Ó. É uma técnica de desenho. Traz um logotipo um pouco mais divertido, tá? Então, se você vai fazer um logotipo, uma marca mais descolada, inclusive essa parte de descolar o background da linha, sugere também uma marca mais descolada, um logotipo mais descolado, mais moderninho, beleza? Origami, ok, marcas bem tradicionais, tá? Não precisa ser necessariamente marcas japonesas, mas esse estilo de criação sugere muito marcas tradicionais. A gente tem eu coloquei uma opção aqui com contorno e uma opção aqui com preenchimento e sombra. Mas sugere algumas marcas um pouco mais, sugere tradição, assim, eu penso muito assim sobre o origami. Ilustração, ok, uma ilustração com cor única. Um logotipo, talvez um dos que mais existem na internet. Ilustração, cor única. Funciona sempre, é uma tacada que sempre pode dar certo. Sempre, a chance de dar errado é muito pequena. Você não vai ter erro de combinação de paleta de cores. Você não vai ter um erro de desenho, às vezes complexo. Geralmente é isso. Uma ilustração simples, cor única. Funciona sempre. Aí você pode utilizar outra técnica. Você pode, inclusive, combinar elementos, mas fazer uma ilustração. Como aqui tá, né? A guitarra combinada com um garfo. Então você tá utilizando outra técnica, mas você traz aqui numa ilustração mais simples de cor única, tá? Uma ilustração apenas com contorno. A gente tinha visto uma com contorno e preenchimento. Aqui a gente tem só com contorno. Legal, legal. E um estilo de contorno que não é igual ao contorno aqui do Peligrim, que a gente tinha visto, tá? É um desenho só com contorno mesmo. Simplificado, então é aquela ideia de você fazer o desenho do pinguim, por exemplo, bem complexo, e você vem simplificando ele, que ele parece um ovo, talvez seja até a combinação de pinguim com um ovo, e aí você vem simplificando ele
sendo o resultado. Circular, então, isso funciona muito bem com animais. Então, você faz o desenho, então, o exemplo aqui que eu trouxe foi da raposa. Você faz o logotipo dele vindo nesse circular, né? Fazendo o desenho no circular. Um cachorro, uma raposa, um gato, tal, enfim. Em qualquer outro tipo de marca, não precisa ser animal, não. Foi só uma sugestão. Logotipo dentro de uma forma. Se usava muito esse tipo de logotipo há 4, 5 anos atrás. Caiu um pouco, tá? Então, fica atento. Não vejo mais logotipos assim. Inclusive, marcas que eram assim, refizeram seu logotipo, tiraram esse retângulo de trás, essa proteção, né? Tinha uma ideia de que era uma marca protegida e tudo mais. Eu não sei, talvez marcas com esse tipo de design, talvez passe uma ideia um pouco de marcas mais antigas, assim. Não antiga, marcas mais caretas. Essa é a palavra, tá bom? Cuidado. Degradê, então, degradêzinho, sempre sugere, eu gosto de utilizar degradê para marcas que têm nos seus ideais, na sua filosofia, nos seus valores, a pluralidade, tá bom? Então, marcas que sugerem pluralidade, marcas que atendem todo tipo de gente, marcas que tem essa luta também pela igualdade das pessoas e tudo mais. Marcas plurais, então Instagram, uma marca de extrema pluralidade. A gente tem dos extremistas da direita até os extremistas da esquerda, até os do centro, tô falando de política, mas a gente tem os caras que gostam do Flamengo, do futebol, os caras que gostam do time japonês de bocha. Nem sei se tem bocha no Japão, mas enfim. Então é uma marca plural. Faz sentido o degradê no logotipo do Instagram? Faz sentido? Que é uma cor que vai se transformando em outra, é como se estivesse passando por vários tipos de pessoas, todas pessoinhas, marcas plurais, marcas que sugerem pluralidade. Eu gosto muito do degradê, tá? Aí já pensando até estrategicamente, mas é que eu tenho muito isso em mim, assim, tá? Nanquim, essa técnica de desenho nanquim, é lindo, né, cara? Eu não sei fazer isso aqui, nunca fiz um logotipo assim. Talvez em algum momento eu me arrisque, mas confesso pra você que eu nunca fiz. Logotipo de monograma. Monograma geralmente é só uma letra, tá? Monograma, tá? Geometria. Então, quando você faz um desenho utilizando formas geométricas, ok, esse aqui bom de fazer, funciona bem, sempre em alta. A gente vai ter uma aula, tá? De geometria em breve. Minimalismo. Quando você trabalha só com elementos bem minimalistas. Eu acho que eu coloquei 2 vezes minimalismo, mas pra frente tem de novo. Modificado. Quando você modifica um elemento. Então aqui o cara, ele pegou o desenho do cérebro. Talvez ele tenha desenhado o desenho do cérebro normal. E ele deixou ele num formato de cubo. Você modifica o desenho original. Ou aqui você distancia ele do ícone, né? Você pega o ícone original, você distancia ele um pouco. Deixou aqui, nesse caso, uma forma de cubo. Esse desenho knife aqui, ó. É um estilo de... É como se fosse uma mistura de hand draw com silhueta. Tá? Esse knife. Então é um desenho que você faz à mão, mas ele é bem silhueta, assim. Tipo, preto no branco, branco no preto. Ele não tem detalhes. É branco no preto, preto no branco. Então é um estilo de desenho que eu acho bem legal para algumas marcas, assim. Especialmente quando marcas que são mais... que sugere essa parte orgânica, tipo uma marca de uma amêndoa 100% orgânica, não é tostada, não tem sal, não tem nada, sem glúten. A amêndoa não tem glúten mesmo, mas enfim, é um produto 100% natural. Aí você tem uma marca que é nesse estilo knife, funciona muito. Aqui a gente tem alguma repetição, né? Gestalt, então a repetição das arvorezinhas sugere também as teclas aqui do piano, legal. Proximidade, então quando você tem vários elementos, pode ser pontos, pode ser riscos, pode ser diagonais, pode ser linhas, pode ser círculos, pode ser o que for, quadrados, triângulos, pode ser um monte de coisa. Mas que a proximidade desses elementos dá uma forma geral. Então, sei lá, um coração formado com várias bolinhas, tá? Beleza? É uma técnica de desenho onde você utiliza a proximidade de vários elementos para formar um elemento grande ao todo. Você não olha os pequenininhos, você olha o todo, isso é Gestalt. Basicamente, isso é Gestalt.
Movimento, então quando você tem linhas que sugerem movimento, aquele carro que passou e deixou aqueles riscos assim, sugere movimento, aquela bala que atravessou a cabeça do cidadão, um headshot, e a bala saindo assim, aqueles estilhaços saindo de sangue, sugere movimento, né? Eu fui longe demais, né? Mas sugere movimento. Fechamento. Então o fechamento é diferente do figura fundo. O fechamento é quando você utiliza o espaço em branco para finalizar o desenho do seu símbolo. Então a gente imagina que aqui está a cabeça do panda, ó. Sem ter a finalização da cabeça do panda, a gente sabe que ela está passando entre a orelha e o olho aqui, ó, e vem aqui embaixo. Perfeito? Simplicidade, que eu já faço. Esse aqui que eu repeti, ó, minimalista. Virou simplicidade, mas é o mesmo. Basicamente aqui, ó, um super minimalista, só o desenho ali do gancho, né? Do pirata. Legalzinho, né? No fim do... Podia ter posto no i, cara. Nossa, por que ele não pôs no i, cara? Aí fazia o pontinho do i, ó. O ganchinho aqui, ó. Nossa. Mas tá aí, né? Poxa, ia ficar tão legal no i, cara. Já fazia o pontinho do i, né? Mas tá aí. Beleza, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar de diagramação de logotipos. Até lá.